Muito bom, vamos lá, mais uma lição, Lesson 29, já estamos chegando no final. Vamos falar um pouquinho mais sobre morfemas. Lembra da última vez nós explicamos como a importância dos morfemas e como elas funcionam. A primeira classificação que nós fizemos eram raízes e não raízes. Vamos ler. Além das distinções entre raízes e não raízes, lembra, raiz é fixo e não raízes tem que ser grudado junto com raiz. Uma diferença de distribuição, precisamos notar certas outras diferenças entre morfemas, baseado no relacionamento dos morfemas entre si. Estas diferenças são entre morfemas aditivos, multiplicativos, substituíveis e subtrativos. Ok, não esquece, não fica muito com medo desses termos e tal. Só quero que vocês entendam um pouquinho de como funcionam morfemas. Existem e é uma forma de modificar, através de sons, aquele significado que está sendo transmitido. Então é interessante, pelo menos, tentar entender um pouquinho. Vamos ver algumas dessas. Morfemas aditivos são os mais comuns. Nestes estão incluídos raízes e afixos. Chamamos estes de aditivos porque são adicionados uns aos outros. Por exemplo, raízes adicionadas a raízes black, a cor preta, bird, pássaro, blackbird. Pássaro preto. Lembra que eu já mencionei isso. O inglês é muito mais simplificado. O português é um idioma romântico e tem uma forma de dizer as coisas. O inglês tem que lembrar um pouquinho mais bárbaro, no sentido de ser preto no branco, né? Se é um pássaro preto, é um pássaro preto, não é um curió, sei lá, né? Nem sempre ocorre, mas em geral, pensa, nós vamos ver daqui a pouco na lição nos nossos objetos, algumas dessas. Então, o inglês usa muito disso, de morfemas aditivos. Continuando, kingfish, peixe-rei, bellhop. Lembra da história? Nós vimos sobre os peixes, o jellyfish, né? O peixe geleia, starfish, peixe estrela. Isso não é muito romântico. O português usaria estrela do mar, mas no inglês é peixe estrela, é preto no branco. Então é interessante lembrar disso. Morfemas multiplicativos, esses ocorrem de vez em quando, vamos ver, são raízes que são repetidos, geralmente para efeitos sonoros, tut tut, chu chu, pat pat. O último grupo aqui, interessante, morfemas substituíveis. O inglês usa disso. Como o seu nome implica, substituem partes de outros morfemas. Destes o inglês tem muitos. Por exemplo, o plural de tooth, dente, é teeth. Okay? Lembra? Plural. Eu pensei que plural era só colocar um S igual no português no final. Em 95% dos casos, mas existem alguns objetos que nós vamos fazer o plural, aquele significado modificar-se de outro jeito, usando um morfema substituível. É só entender. Eu não preciso saber o nome. Sim, eu escutei teeth e eu sei que agora ele usou o morfema substituível. Não. É só entender. Peraí. Tooth, teeth. Não tem o S no final. É só entender que mudanças, um S, aquele S que a gente colocava no final de coisas, boys, também é um morfema, né? É um sufixo, né? Que vem no final, a gente cola para criar um efeito de mudança de significado. Então, morfemas substituíveis ocorrem para criar o plural. É uma das formas que o inglês utiliza. Então, para fazer o plural, neste caso, o som de U é substituído por um morfema substituível, o som de I. O exemplo aí, o plural, uma palavra, um objeto singular mudando para o plural. Foot, então, pé, um pé virando feet. Nesse caso, tirou e substituiu pelo som de I, o morfema I, e fez o plural. O significado mudou. Mouse, camundongo, vira mice. Okay? Algumas palavras comuns do dia a dia que fazem isso. Então, é só para entender o porquê. Lembra, na hora de você falar, você não vai, peraí, agora eu vou usar o morfema substituível e não sei o quê. Não, isso aqui é só para expandir. Nós já estamos no final do curso. Saber o inglês vocês já sabem, nós estamos só querendo ampliar a sua visão. Mice, então, camundongos. Laus, piolho, lice. Piolhos, o plural. Man, essa conhecemos. Olha o morfema substituível entrando aí para fazer men. Woman virando na escrita. Né? Lembra, esses morfemas substituíveis não precisam necessariamente seguir a escrita. Então, no plural, nós substituímos dois sons. O ma, o o e o a são substituídos por e. E fica we, me. Women.
Ok. Vamos lá, outros exemplos de como morfemas substituíveis são usados. Olha aqui, para transformar objetos em verbos. Tem o objeto sheath, que é aquela bainha onde você guarda um sabre ou uma espada, ou um revólver. Não, revólver não usa sheath, não. Eu uso sheath, não, mas vamos pensar em espada. Ok, aí você cria o verbo to sheath, mudando aquele TH de sheath, de sapo, para um TH de zorba. To sheath. To sheath é guardar a espada na bainha. Sheath your sword. Ok, vamos ver outro, mais fácil. Wreath, guirlanda, to wreath, mesma coisa do TH, trabalhar com guirlanda. Essa aqui, ó, teeth. Acabamos de falar sobre dentes, então teeth. Agora existe o verbo to teeth. E transformou aquele de sapo para o th. To teeth é basicamente nascer dentes. Esse é um verbo que só bebês fazem, ok? To teeth é nascer os dentinhos. Safe. Salvo não é um objeto, aí nós temos um adjetivo, salvo, está salvo, e existe o verbo to save. Strife, conflito, to strive, brigar por algo. Thief, ladrão, to thieve, muda para um TH, né? E vira verbo. Advice, conselho, to advise. Olha o som de S's. Advice, conselho, virando aconselhar. Advise. Olha esse vai pegar você. Se você não percebeu nenhuma dessas, olha só. House. House, vocês conhecem? House. Existe o verbo to house. Eu mudo esse som no final. A escrita não muda. Mas a minha pronúncia, to house, é um verbo, é dar abrigo para alguém. Okay? Então, existe isso. É importante morfemas, entender que eles estão, porque senão você vai ficar aí escutando e tentando mexer no seu inglês e ficar escutando mudanças ocorrerem. O que se falou? Mas espera aí, eu pensei que a palavra era tooth. Por que ele está falando teeth? E sacar que essas mudançazinhas são morfemas. É uma outra forma que nós podemos modificar o significado daquela base que eu já tenho. Eu tenho a palavra tooth. Eu posso agora dizer teeth. Modificá-lo só um pouquinho e criar outro. Eu tenho black e eu tenho bird. E agora eu posso juntar e criar blackbird. Né? Então, entender que morfemas existem e que isso está ocorrendo é importante. Isso amplia demais o seu inglês. Né? Se você... um aluno hoje me ligou que faz aí com vocês aí na internet e estava me falando de uma palavra que ele mostrou para o chefe dele. Agora que eu fiz o curso, eu entendi sobre morfemas. Né? E o chefe estava perdido em termos de uma palavra óbvia. With é com. Né? Without... eu não sei, mas tem alguma coisa a ver com with, tem alguma coisa a ver com without. Nós vamos ver muitos exemplos disso, mas você não precisa ficar... nós vimos isso, acho, com camisas. Lembra? Eu falei se a camisa tem sleeve, manga, e se uma camisa for sleeveless? Eu não sei. Mas tem a palavra sleeve no meio. Você sabe que alguma coisa a ver com manga? Olha no contexto e vê, ele está sem manga, sleeveless, menos manga. Ok. É por isso que era tão importante desde o início a gente deixar o nosso português do lado. Não dá para raciocinar. Essas coisas não faz sentido se tentar raciocinar no português. E como as palavras são montadas em português. Então deixa isso em casa e aceita o inglês e trabalha dentro do inglês e vê como é que está funcionando. Ok, vamos lá. Vamos ver mais objetos. Classroom, olha aí, 2 morfemas. Class, aula. Room, sala. Classroom. Português romântico, sala de aula. O inglês é sala-aula. Classroom, pum. O inglês faz muito isso, então fique esperto. Né? Não vai ficar... Classroom, sala-aula, sala-aula? Sala-aula é esquisito. Sim, se você está traduzindo para o português, é esquisito. Deixa o seu português. Entra naquele mundo e só aceita. Tá bom, eu sei, eu entendo o que ele está dizendo. Tá bom? Alright, se comparar com o português, vai ficar diferente. Alright, classroom, continuando. Note, engole o T e o B não batem. 2 consoantes. Notebook. Notebook também, 2 morfemas aditivos. Note, anotação. Book, livro de anotação. Isso sim, é claro que é o computadorzinho, notebook, mas antes disso era livro de anotações. Ou um caderno, ok? Notebook. Suitcase, mais uma vez. Case é qualquer estojo para guardar qualquer coisa. Suit, traje, terno, roupas.
Suitcase, é um case para ternos, ok? O inglês faz muito disso, lembra birthday, etc. Demais o inglês. Afternoon, after, depois de, noon, meio-dia. Afternoon. Então nós usamos muito esse tipo de morfema, os morfemas aditivos, ok? Suitcase. Continuando, blanket. Blanket, está com frio, preciso de um blanket. Pillow. Pillow. Boots, que eles são de boots. Boots é o plural, botas, obviamente, tira o S e fica boot, bota. Cowboy boots, yeah. Alright, continuando, mais objetos. Sign, sign. Obviamente isso vem do latim, sinalizar, sinais, ok? E é por aí, vai nos seus contextos e vai aprendendo o inglês, usa em outros instantes onde o português não usaria uma forma tão simplificada, mas é por aí, é placa, sinal, tem o verbo to sign, que o pessoal que mexe com a linguagem para os surdos e mudos, né, é sinalizar, é mandar sinais, geralmente como objeto, é uma placa, sign, ok? Um sinal também, né? Nós vimos keys. Eu quis estudar inglês e achei o melhor inglês. Ok. Keys, plural, chaves, singular, key. Lembra? Você antigamente pronunciava, tentando ler o inglês, beijo, keys? Não, keys, na pronúncia, se você falar inglês, keys, chaves, ele vai me dar chaves? Eu queria um beijo. Kiss, aquele I aberto, som de E. Keys. Message. Life, por isso que tem um messenger, mensagem, mensageiro. Isso é até vem do latim também, mensagem, message, só que sem um N. Life, lembra de to live life, a vida, life. Attention, lembra do shun, esse T-I-O-N no final, né? Notion, station, relation, dedication. Shun, aquele som de X-A-N, shun. Attention. Your attention, please. Address, ou address também. Duas pronúncias aí para o seu endereço. Address. Eles referem ao electronic address, né? Seu endereço eletrônico, que é o seu e-mail. Continuando, mais objetos. Toys, boys, toys, plural, brinquedos, tira o S, toy, você tem singular. Fridge, lembra ponte, bridge, fridge, ok? Vem de refrigerator, refrigerador. E poderia dizer refrigerator se quiser, só que hoje em dia a gente só fala o fridge, é um fridge, em vez de... Para tu ver, isso causa problemas para gringo que vem para o Brasil e tenta usar o português, porque nós temos frigideira. E uma geladeira e uma frigideira estão no mesmo âmbito, numa cozinha. Aí, fridge, né? Aquele negócio de você pensar porque tem o mesmo som, deve ser a mesma palavra, e gringo também se enrola nisso. Fridge, não, frigideira. Para nós, panela de fritar, né? Frying pan. Lembra o inglês mais básico, né? Menos romântico, menos bonito, talvez. Alright, continuando. High school. Deixa esse GH fora. High school. Junior high school. Alright? Pesquisam. Existem diferenças entre o high school e junior high school norte-americano, o sistema educacional e o sistema brasileiro. São diferentes. Vocês que estão interessados em talvez estudar fora ou que já estão lá querendo entrar, dá uma pesquisada, né? É interessante saber. O sistema é um pouquinho diferente. Alright, continuando, mais palavras de ação. Penso nessas ações. Essa ação é interessante. Nós usamos isso no nosso dia a dia. Se você tem um cérebro, você faz esse verbo, você raciocina, você... To think, TH de sapo, to think. E o passado irregular, thought, but, sat, cut, thought. Para no T, thought. Alright, como eu disse, é basicamente pensar, raciocinar. Igual em português, usamos como achar. Eu penso que você precisa estudar mais. Ou eu acho. Não é aquele achar de achar alguma coisa perdida. Eu acho, eu raciocínio. Okay? Lembra, também não pensa muito nas palavras em português. Pensa nesse verbo, ele está acontecendo, sim, minha mente. Think. E quando você estiver naquela situação, I think, e vai sair. Está naquele grupo de understand. Coisas que, verbos, ações que a gente faz com a nossa mente, né? Então, começa a agrupar isso.
Ok. Temos aqui, em português você tem achar que. Eu acho que isso deveria acontecer. Seria, e pode ser no inglês, think that. Lembra o that, aquele que, eu acho que, eu penso que, eu gostaria que, that. Só que lembra que eu ensinei para vocês. O inglês, geralmente, o norte-americano, pelo menos, não usa. Ele subentende que está lá. Então, você poderia dizer, I think that you need help. Mas, geralmente, o gringo vai dizer, I think you need help. Eu penso você precisa de ajuda, em vez de eu penso que. Então, aquele que realmente é usado, mas geralmente a gente deixa fora e fica subentendido. Olha só essa frase, então. I need a garganta. I need to think about this test. Think muito usado com about. Lembra de não esquecer ou não esquece de a sua cena, né? Palavras médico e enfermeira, palavras que são usadas umas com a outra. Pensar a respeito de about, think about, né? Muito comum a batida do consoante vogal. Think about it. Pensa sobre esta coisa, ator, né? Think about. He doesn't think. Continuando, outro verbo, outra palavra de ação, to shop. E o passado regular, mas o som de T, shopped. Alright, isso em português é uma expressão, fazer compras, ir às compras, mas o inglês é um verbo, só uma palavra só, shop. To shop. We shop, olha a sua divisão, não esquece de treinar a sua divisão. We shop all the day, não. Fluente, we shop all day, né? A palavra é shop. Então, shop. Aí entra na próxima palavra all, quantidade, we shopped all day. We shopped all day. Só não queria que vocês esquecessem. Né? Estamos no final, mas lembrem de revisar aquelas primeiras lições, aquela base lá, aquele negócio de ritmo, de fluência, que talvez você não acertou muito bem, volta lá, você ainda tem essas aulas, vai lá e dá uma olhada de novo, ok? É disso que estou falando. Presente contínuo aí, they were shopping for shirts. Mais uma palavra de ação, to look. Pensa nos olhos, tivemos see com os olhos, agora to look. Passado regular, ed, som de T, looked. Okay. Agora, o verbo look é usado geralmente em combinação com outras 3 palavras. E conforme a palavra que você utilizar, modifica a situação onde você usaria. Okay? Então vamos ver o primeiro. Look like. Like, lembra? Não é o verbo gostar, é como nesse caso. Olhar como ou parecer. You look like you're angry. Você parece que está com raiva. It looks like rain, parece que vai chover, chuva, ok? Então, aparência, ok? Com outra palavra, to look for, olhar por alguma coisa, ou procurá-lo. Look for my shoes, look for the keys, olhar por. E por último, é aquele mirar, olhar em, look at. Look at me, olha em mim, seria literalmente traduzindo, ok? Então, esses 3 usos para o look. Okay. Existe até o objeto, o look, ele tem o look, aquele visual, tudo a ver com o olhar. Lembra, se você pegar a base e depois dentro dos contextos e você começar a sentir, tá, né? Porque antes eu estava traduzindo, look é olhar e não sei o quê. Não, só entende, look tem a ver com os meus olhos, né? Aí eu estou numa situação, vocês vão pegar. Alright. He looks like a clown. Olhar, ele não está olhando para o palhaço, look like. Lhe parece, né? They looked for you. Look here. Olhar em algum lugar. Usa seus qualificadores aí de lugares. Alright, continuando. Último verbo de hoje, to leave. To leave. Vocês que queriam falar aquele verbo to live, viver ou morar, como este aqui, som de I, é outra coisa. Faz o som de I. To leave. Passado irregular, left, sim, é o som mesmo escrito da esquerda. Okay? Existem isso, palavras que soam iguais, mas é o passado também do verbo to leave. Left, he left, ele foi embora. Vamos ver os significados. Nós temos aí a primeira coisa, deixar. Agora, não é aquele deixar de permitir, de dar permissão. Cuidado, isso é deixar de, eu deixei. E é comum, por isso que é importante você dominar esse livro. Você deixa as coisas em lugares. Agora, mais uma vez, falando sobre palavras que são usadas com outras palavras e geralmente numa cena.
ok? Tudo bem, o médico, ele tem cenas com o contador dele. Aí, médico, contador, eu já sei onde eles estão e o que está acontecendo. Médico, enfermeira, agora, né? Ok, ou enfermeiro, pensando na sala de cirurgia, ok? Mas, então, nesse caso, deixar o quê? Não é deixar ir embora, eu estou deixando algum objeto. Então, quando você quer treinar leave, no sentido de deixar alguma coisa em algum lugar, treina com os seus objetos, né? Leave the book, leave my car, leave his sister, leave us, leave the house, leave. Deixar as coisas e aí treina com em algum lugar. Você deixa alguma coisa, where? Em algum lugar. Então, é assim, se você treina, se você faz os seus frames, porque eu já fiz isso para vocês nos frames, você já vê isso acontecendo automaticamente. O outro uso, então, para leave, aí é o físico. É ir embora e sair do lugar, né? Partir, sair. You left your kids downtown. Aonde? Deixou em algum lugar o objeto kids. Aonde? No centro, downtown. Can I leave this here? Mais uma vez, os dois exemplos aqui usaram leave no sentido de deixar em algum lugar. Here, okay? O oposto de leave, partir, vai ser arrive, né? Chegar. Muito bom. Continuando nossos qualifiers, qualificadores, direção, aí, up. Pensa, up. Look up, né? Look up. Ok, up. E down, para baixo. Outra posição, across. Não é o através que vocês estão pensando. É atravessando fisicamente. Então, go across, ir através. Né? É bom pensar nisso como sendo, até tem aqui no meio, cruzar, cross. É tipo cruzar, porque depois nós vamos ver uma outra posição, que é através, por exemplo, da montanha, o túnel atravessando, a faca atravessou o cara, né? Passar pelo meio. Isso é outra palavra no inglês, é through. Então, nós temos dois tipos de através. Esse é o através horizonte, né? De um lado para o outro. Go across. Atravessa a rua. Ok? Ir através. Across. Então, true. Os adjetivos aqui. True. False. Busy. Busy, busy, busy. Very busy. Serve para telefone também. Ocupado, yeah. Lembra da pronúncia da sua mãe, mother, e meu irmão, brother. Então, mesmo other que nós queremos aqui, other. Other people, ok? Another. Tem a ver com other. Cuidado, o que está acontecendo aqui. Deixa eu até colocar isso rapidamente aqui para vocês verem. A palavra base é outro, other. E como no português, quando nós referimos a other, estamos geralmente referindo a outro objetos. E lembra o que é usado com objetos? Os artigos. Né? Definitivo e indefinitivo. Ok? Então, o artigo definitivo era the. Eu ia colocar o a. The. E indefinitivo, a. Então, eu posso dizer the other, ou the, se quiser, eu preferia essa pronúncia do i. The other, ou outro, a outra. Ou eu posso usar o meu a boy, a car, a other. Só que lembra que nós falamos sobre quando você tem duas vogais que vão chocar, a other. Se você quiser dizer a other, tudo bem. Mas por isso que na preferência de usar another, e passou o tempo e acabamos juntando os dois e escrevendo junto. Another. Mas no seu pensar, tem que lembrar que são duas coisas ocorrendo aqui. É um outro, uma outra. Nem diria, ok, talvez se quiser pensar sobre um morfema, um prefixo, mas isso nem prefixo é na verdade, duas palavras, né, um objeto ou um artigo com o objeto, com a palavra sendo juntado. Another. Então, é disso que vem. Tem another. Temos the other ou só other, se você quiser. É disso que vem o seu another. Ok. Another. Continuando, mais quantidades. Both. Poderia dizer the two, os dois. Both. Away. Direção, aonde fica? Away, é para lá. Não confunde a escrita. Ao olhar você vai pensar em always. Não é always.
away, e já que é embora, não é? Bom, embora eu não estudei, eu tirei uma nota boa, não é esse embora, cuidado com seu português, é embora, vai embora, joga fora, é para lá. Pensa fisicamente sobre esse away, para lá, é fora daqui. Aí você usa com verbos físicos, de movimento, go away, ir embora. Stay away, ficar para lá, fica embora, fica longe, né? Give, o verbo dar, give away, é você dar uma coisa e ela não vai voltar, não tem volta, deu e foi. Está vendo como não tem mesmo como explicar? Nós não temos essa palavra em português. Agora, imagina você tentando traduzir tudo e fica, give away, give, não estou entendendo. Entende o contexto, é dar para lá, né? Liberar e não vai voltar, né? Essa, ok, away então é para lá. Continuando, kind, usa-se muito no plural, kinds, tipos, né? E também é muito usado com of, tipo de alguma coisa, what kind of car, que tipo de carro, kind of book, kind of course, kind of people, né? Alright, outro qualificador de posição, lembra desse? On, ok, on, em cima, posição. Alright, nossas cores bonitinhas. Aí é bom dominar a base das cores. Blue, red, green. Y no céu da boca. Yellow. Orange. Lembra do strange? Orange. Black. Não é nada de orange, não. Ok, orange. Black. White. Gray. Brown. Purple, púrpura, se quiser. Silver, golden. E temos expressions para encerrar. Vamos lá. Apple tree. Olha só como o inglês é muito básico. Se pensar assim, você vai ver como o inglês é até fácil. Isso facilita as coisas. Eu não preciso estar lá tentando pensar assim, como é que eu diria macieira? Não dizemos macieira em inglês, dizemos árvore de maçã. Ok? Então pensa assim, você está naquele conflito, como é que eu diria? Pensa na forma, grudar um morfema com o outro, pum, tá aí. Alright? Então, apple tree, peach tree, árvore de pêssego, fruit tree, árvore frutífera, ok? Continuando, se for uma planta, por exemplo, banana, aí é banana plant, ok? Luggage, aquele no final, luggage, igual orange, strange, luggage, baggage, mesma coisa, luggage, baggage, sinônimos aí. Everybody, everyone, nós já tivemos, cada um, everybody, cada corpo que está lá, everybody. E quando você usa, não esquece, o verbo, embora estamos falando sobre todos, estamos falando sobre todos de uma por uma. E aquela ideia dos verbos levar um S, porque é uma terceira pessoa singular. É cada um precisa. Everybody, cada corpo precisa. Everybody needs. Os seus verbos vão levar S's. Okay? Go away. Olha uns exemplos aqui usando aquele away para lá. Go away, vai para lá. Expressões comuns. Stay away, fique para lá. Né? Run, correr, fugir, correndo. Run away. To pay attention. Nós tivemos attention, então a forma em inglês pay não era pagar, ok, deixa o português aí, em inglês nós pagamos atenção, ok? To pay attention, to pay. To hang up, pendurar as coisas, isso é uma ação comum, mas para nós é uma meia expressão. To hang é tipo enforcar, literalmente, mas pendurar coisas também. Pendura os ornamentos na árvore, né, de Natal, mas hang up é literalmente pendurar em cima para o alto, o up, aí pendurar para o alto. Passado hung up, serve para telefone, mas só desligar o telefone, não ficar pendurado no telefone. Olha a confusão de tradução aí. Então se quiser pendurar, então eu quero ficar pendurado no telefone, hung up, não, aí desligou o telefone. Ok? Do hang up. Probably, batido no A, probably. Pronúncia rápida aqui, probably. Se quiser deixar o só pra e o final, bli. Pessoas preguiçosas, e tem gringo que faz isso, probably. É só deixar os B's totalmente fora, mas tem que ter aquele probably.
Probably, esse é muito preguiçoso, nem fazem isso, pelo menos um B. Probably, esse é o mais comum. Probably, só aquele bli no final, bli. Probably, é comum, a gente usa essa expressão, probably. To stand up, to sit down, to get down. Get, lembra, ficar para baixo, get down. E tem outras gírias, get down, dançar, né, levantar poeira, ficar para baixo, triste também. Mas, basicamente, fisicamente é descer de um lugar. Para nós, crianças, podemos usar assim por enquanto. Mais expressões, I wish, o verbo to wish vem de... o objeto wish, que é um sonho, né, uma coisa, não um sonho de dormir à noite, é sonho de uma coisa que você queria. Essa palavra aparece muito em historinhas sobre as princesas e os príncipes e não sei o que, as fantasias. Então, wish, ter um wish. Então, I wish vem disso. Então, quem dera, literalmente, eu sonho com isso. I wish Tom Cruise me daria um beijo. Eu não. Sonho com isso. Ok, I wish. From now on. É comum essa expressão. Aí as posições. From, vindo de. Now, agora. On, outro uso. Em diante, seguindo em diante. Então, de, agora, em diante. Né? Tudo nessa expressão. From now on. From now on, isso ou aquilo vai acontecer. All of a sudden, e você vai estar, né, falando sobre uma coisa que rapidamente ocorreu, então desenvolve uma pronúncia rápida. All of a sudden, ou uma outra forma, suddenly, optando por um sufixo aí. Né? Suddenly, he laughed. Give my regards to... For example, o seu for é comum. Por exemplo, né? For example. See you later, claro que nós conhecemos já, fica see ya later, alligator. Alright. Então, isso encerra para hoje, nossa nova lição, e espero que vocês estão gostando. Agora, não esquecem, gente, eu explico 10% da coisa. Os outros 90% é vocês ouvirem. E vocês que estão, muitos nossos alunos estão já lá nos países onde falam inglês. E então aproveita, sai na rua, senta numa praça, senta em algum lugar perto desse inglês. Ela tem que entrar. E essa maquinária automática que você já tem vai funcionar. Okay? Em conjunto com esse estudo. Okay? Mas se você não tiver, você vai dizer, eu aprendi muito sobre o inglês, né? Mas não falo. Eu não posso fazer você falar, os sons têm que entrar no ouvido para poder sair da boca. Okay? Então, por favor, me faz esse favor. Ok, até a próxima.